Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Estamos de volta para mais uma aula do melhor e mais completo curso de raciocínio lógico-matemático do YouTuber. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão vermelho, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Na aula de hoje, iremos falar sobre dilema destrutivo. Observe a estrutura do dilema destrutivo. Perceba que temos 3 premissas e uma conclusão. A primeira premissa é formada por uma proposição composta do tipo condicional. A segunda premissa também é uma proposição composta do tipo condicional. Já a terceira premissa é uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. E, por fim, a conclusão é uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Caro aluno, observe a terceira premissa. Temos aqui uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva, formada pela negação dos consequentes das premissas anteriores. Observe ainda que a conclusão também é uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva, formada pela negação dos antecedentes da primeira e da segunda premissa. Atenção! Todo argumento que possuir esta estrutura será um argumento válido. Lembre-se, é a forma que determina a validade de um argumento. Ou seja, não podemos nos prender ao conteúdo das proposições, e sim à maneira que elas se relacionam. Portanto, diversos argumentos podem ter a mesma forma. E como é a forma que determina a validade de um argumento, todos os argumentos serão válidos se a forma em questão for válida. Daí você pode me perguntar, professor, e se eu não conhecer essa regra de inferência, como faria para resolver essa questão? Caro aluno, você poderia utilizar outro método. Observe. Normalmente, em uma questão de lógica de argumentação, nós começamos a análise considerando as premissas verdadeiras e tentamos deduzir o valor lógico da conclusão. No entanto, neste exemplo, devemos adotar um outro caminho. Daí você pode perguntar novamente, professor, por que devemos adotar um outro caminho? Já explicamos em aulas anteriores que existem 3 situações em que uma condicional é verdadeira. Existem também 3 situações em que a disjunção inclusiva será verdadeira. Portanto, será inviável trilharmos este caminho, pois a resolução da questão ficaria muito trabalhosa. Por outro lado, só existe uma situação em que uma disjunção inclusiva será falsa, quando as proposições simples componentes forem falsas. Perceba ainda que a nossa conclusão é formada por uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Logo, vamos considerá-la falsa. E para que ela seja falsa, não P
deve ser F. Não R também deve ser F, para que a proposição composta do tipo disjunção inclusiva seja falsa. Observe novamente o dilema destrutivo. Para esse modelo de questão, o ideal é que você conheça essa regra de inferência, pois conhecendo, resolverá a questão em 30 segundos, enquanto seu concorrente ficará queimando neurônios com esta questão. No entanto, caso o aluno não conheça o dilema destrutivo, poderá utilizar o método da conclusão falsa. Veja. Método da conclusão falsa. Devemos assumir que a conclusão seja falsa. Vamos assumir que a conclusão seja falsa. E vamos verificar as premissas. Repetindo, assumimos que a conclusão é falsa e tentamos inferir os valores lógicos das premissas. Se as premissas forem todas verdadeiras, o argumento será inválido. Se as premissas forem todas verdadeiras, o argumento será inválido. Se pelo menos uma das premissas for falsa, o argumento será válido. Observe, se pelo menos uma for falsa, o argumento é válido. Se pelo menos uma for falsa, o argumento será válido. Novamente, se pelo menos uma for falsa, isso inclui as duas também, o argumento será válido. Caso você tenha alguma dúvida, já estudamos em detalhes o método da conclusão falsa na aula de número 30 do nosso curso. Qualquer dúvida, volte à aula de número 30. Portanto, vamos tentar invalidar este argumento. Ou seja, partindo de uma conclusão falsa, vamos tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Se conseguirmos deixar todas as premissas verdadeiras, o argumento será inválido. Caso contrário, será válido. Observe, para que uma disjunção inclusiva seja falsa, as proposições simples componentes obrigatoriamente devem ser falsas. Ou seja, não P será F, não R será F também, para que a proposição composta do tipo disjunção inclusiva seja falsa. Beleza. Já sabemos que não P possui o valor lógico F. Logo, P possuirá o valor lógico V. Observe ainda que não R é F. Logo, R será V. Vamos agora verificar a primeira premissa. Observe que temos uma proposição composta verdadeira. Uma proposição composta do tipo condicional em que o antecedente é V. Logo, o consequente também será V, para que a proposição composta seja verdadeira.
Caso contrário, ela seria falsa. O mesmo ocorre com a segunda premissa. Também é uma proposição composta do tipo condicional em que o antecedente é V. Logo, o consequente também será V para que a proposição composta do tipo condicional seja verdadeira. Vamos agora analisar a terceira premissa. Perceba que na primeira premissa a proposição que é V. Logo, não que será F. Observe ainda que na segunda premissa S é V. Logo, não S possuirá o valor lógico F. Temos aqui um problema na terceira premissa. Como assim, professor? Como temos um problema? Caro aluno, observe. Só existe uma situação em que uma disjunção inclusiva será falsa, quando todas as proposições simples componentes forem falsas. Logo, a terceira premissa não pode ser verdadeira, pois temos aqui uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva, em que as proposições simples componentes são falsas. Logo, a proposição composta também será falsa. Portanto, a terceira premissa é falsa. Perceba que não conseguimos invalidar o argumento. Ou seja, não conseguimos deixar todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Se não conseguimos invalidar o argumento, é porque este argumento é válido. Portanto, todo argumento que possuir esta forma será um argumento válido. O aluno que reconhecer este argumento na hora da prova resolverá a questão em poucos segundos. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo. Fiquem todos com Deus.